E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente tem pela frente o que, honestamente, pode ser considerado o projeto arquitetônico definitivo para a construção de uma boa vida. Estamos falando de A Ética a Nicômaco, a obra monumental do filósofo grego Aristóteles. A ideia deste nosso resumo explicativo é servir como um guia, um verdadeiro mapa para quem quiser explorar esse livro incrível com mais profundidade depois. A gente vai desvendar os principais temas de um texto que, por incrível que pareça, mesmo tendo sido escrito lá na antiguidade, continua sendo a investigação mais sistemática e influente já feita sobre o florescimento humano. E o mais fascinante de tudo é que Aristóteles não via a ética só como uma teoria chata e abstrata, mas como algo profundamente prático. Sabe, o objetivo dele não era apenas que a gente soubesse o que é o bem, mas que a gente de fato se tornasse bom. Bom, para a gente não se perder nessa imensa obra, estruturamos esse nosso roteiro em 6 partes fundamentais: o propósito humano da felicidade, a virtude moral e o hábito, a justiça e a equidade, as virtudes intelectuais, as 3 formas de amizade e, finalmente, a vida contemplativa. Então vamos lá. Parte 1: o propósito humano, a felicidade. Vamos mergulhar direto nisso com uma pergunta super simples, mas gigantesca. Qual é o destino final de absolutamente tudo o que a gente faz? Aristóteles argumenta que toda arte, toda investigação, toda escolha que fazemos visa algum bem. Mas, pensa bem, deve haver um bem supremo, né? Algo que a gente busca por si mesmo e não apenas como um trampolim para outra coisa. E esse bem supremo ganha o nome maravilhoso de eudaimônia, que a gente frequentemente traduz como felicidade ou florescimento humano. Mas olha só, o texto deixa muito claro que eudaimônia não é só uma emoção passageira ou aquela ideia super moderna de prazer ligada a comprar coisas. Na verdade, Aristóteles chega a dizer que uma vida dedicada puramente aos prazeres sensíveis é comparável à existência do gado. Pesado, né? A verdadeira eudaimônia é um estado contínuo, é ativo, é a atividade da alma, sempre guiada pela razão e exercida com excelência máxima. E de um jeito muito poético, ele ressalta que isso é um projeto para a vida toda, porque, como diz aquele famoso provérbio citado lá no texto, uma andorinha só não faz verão. Avançando agora para a parte 2, a virtude moral e o hábito. Certo, já estabelecemos o nosso destino, que é a eudaimonia, mas a gente precisa das ferramentas certas para chegar lá. E a principal ferramenta, sem dúvida, é a construção do nosso próprio caráter. Isso não acontece do dia para a noite num passe de mágica. É um processo prático, muito parecido com o treinamento de um arqueiro para acertar o alvo. O texto faz uma distinção brilhante aqui. Absolutamente nenhuma virtude moral surge na gente só por natureza. Pensa comigo. Assim como uma pedra não pode ser treinada para cair para cima, nós não nascemos virtuosos nem viciosos. A gente nasce com a capacidade de nos tornarmos um ou outro. É simples. Um construtor aprende a construir construindo. Um músico aprende a tocar praticando. Da mesma forma, a gente molda o nosso caráter moral através da repetição deliberada. Nós nos tornamos corajosos praticando atos de coragem. Nós nos tornamos justos praticando atos justos. É a prática consistente, o suor do dia a dia, que cria aquela disposição firme do caráter. Isso ilustra perfeitamente aquela famosa doutrina aristotélica. Basicamente, os nossos fracassos morais acontecem quando a gente erra o alvo, seja porque a gente exagerou na dose ou porque faltou um pouco. O medo em excesso, por exemplo, gera covardia, que é um vício óbvio. Mas a falta total de medo gera temeridade, aquela atitude irresponsável que também é um baita vício. A virtude, então, é encontrar aquele alvo milimétrico no centro, o meio termo. Nesse nosso exemplo, é a coragem. O grande desafio da vida ética é exatamente esse: sentir as emoções certas, na hora certa, com as pessoas certas e, claro, na medida exata. O que nos leva à parte 3, a justiça e a equidade. Agora, toda essa ideia fantástica de virtude e equilíbrio não acontece numa bolha, né? Ela ganha vida no contexto mais amplo da sociedade. Afinal, a ética de Aristóteles é super entrelaçada com a política. O material divide a justiça particular de 2 formas que são geniais. De um lado, a gente tem a justiça distributiva. Ela lida com a distribuição de riquezas ou honras na sociedade e funciona por uma proporção geométrica. Quem tem mais mérito recebe uma parte maior. Ou seja, partes
desiguais para pessoas com méritos desiguais. Do outro lado, temos a justiça corretiva. Essa aqui ignora completamente o status social ou mérito, focando única e exclusivamente nas transações ou nos danos. Se alguém rouba algo, gera uma desigualdade, certo? A justiça corretiva funciona por proporção aritmética. O papel do juiz é agir como a própria justiça encarnada, retirando aquele ganho ilícito para restaurar o equilíbrio exato, devolvendo todo mundo ao estado de igualdade inicial. Vamos lá para a parte 4. Virtudes intelectuais e a razão. Bom, a gente já entendeu como funcionam as ações externas e sociais, mas agora a gente precisa olhar para dentro, para a mecânica da nossa mente. Porque as ações morais não caem do céu, elas precisam ser guiadas internamente pela razão. A alma humana possui as chamadas virtudes intelectuais, que são disposições incríveis para a gente alcançar a verdade. O texto lista 5 delas. A ciência, que lida com aquelas verdades eternas e demonstráveis, a arte, que é totalmente focada na produção criativa, a prudência, que é de longe a sabedoria prática para o nosso dia a dia, a inteligência intuitiva, que é aquela sacada rápida que capta os primeiros princípios que não dá nem para demonstrar, e, no topo, a sabedoria, a forma mais elevada de conhecimento, unindo intuição e ciência sobre as realidades divinas. De forma super sistemática, são essas faculdades que garantem que a nossa mente opere em nível de excelência. Então, o grande pulo do gato aqui é entender como essa teoria toda se conecta com a prática. A prudência, ou seja, essa sabedoria prática, trabalha em dupla dinâmica com a virtude moral. Elas são literalmente inseparáveis. Ter só boas intenções não rola, gente. A virtude moral dá o nosso objetivo correto, aponta o norte, mas é a prudência que é o nosso GPS, permitindo calcular e escolher os meios exatos para chegar lá no mundo real. Sem a virtude moral, a prudência vira só uma astúcia manipuladora, sabe? E, por outro lado, sem a prudência, a virtude natural é tipo um cara super forte, mas de olhos vendados, que sai tropeçando e se machucando ao tentar andar. Chegamos na parte 5, as 3 formas de amizade. Porque a busca por uma vida bem vivida definitivamente não é uma estrada solitária. Ao olhar para as nossas relações, Aristóteles revela que existem amizades baseadas na utilidade, onde o foco é o benefício mútuo, super comuns nos negócios, por exemplo. Existem também aquelas baseadas no prazer, movidas pela diversão do momento, paixões mais passageiras, bem típicas da juventude. O problema é que essas duas são frágeis. Elas quebram assim que a utilidade ou o prazer somem. Mas, no nível mais profundo, nós temos a amizade perfeita, que é fundamentada na virtude. Essa acontece entre pessoas boas que desejam o bem do outro simplesmente por ele ser quem é. É uma conexão duradoura, profunda e muito rara, porque exige bastante tempo e convivência genuína. Como o próprio texto diz de forma linda, os verdadeiros amigos são como um outro eu. E a nossa última parada, parte 6, o ápice, a vida contemplativa. Pensa bem, depois de moldar o caráter, equilibrar as relações sociais e afiar o nosso raciocínio prático, o que sobra no topo absoluto da existência humana? Segundo a obra, o pico máximo da eudaimonia é a vida contemplativa. É o exercício puro da sabedoria, refletindo sobre as verdades eternas do universo. O argumento é que essa atividade é a mais elevada, porque ela transcende as nossas lutas e necessidades diárias. Quer dizer, enquanto a justiça ou a coragem precisam de outras pessoas ou de problemas para existirem, a contemplação pode rolar na mais pura serenidade. É a atividade mais autossuficiente que a gente consegue ter. E olha que incrível, o autor nos diz que essa é a atividade dos próprios deuses. Quando a gente contempla, a gente toca naquela parcela divina que existe dentro da gente, alcançando o prazer mais puro e inabalável que existe. Para fechar essa nossa jornada, o mapa que Aristóteles desenhou deixa a gente com uma pergunta de cair o queixo. Afinal de contas, o que constitui de verdade uma vida completa e bem vivida? Ficou claro que a verdadeira felicidade não vai cair do céu no nosso colo. Ela é uma obra ativa de excelência, de construção de caráter e de sabedoria constante. Fica aqui o nosso convite fortíssimo. Usem esse nosso resumo de hoje como um trampolim. Mergulhem de cabeça nas páginas dessa obra original que é tão transformadora e apliquem essa sabedoria na prática, na vida de vocês. Muito obrigada por acompanharem esse nosso guia explicativo até o fim e continuem sempre nessa busca incrível pelo florescimento. Até a próxima!